Fala galera, Iron Maiden, uma jornada através da história, do autor Lauro Meller. O professor Lauro Meller, daqui a pouquinho vai entrar ao vivo aqui com a gente, para a gente falar um pouquinho sobre esse livro, sobre a experiência dele com Iron Maiden, sobre como foi o processo de produção dessa obra. Agora o Lauro Meller vai entrar aqui. E aí, Lauro, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo tranquilo, tudo bom. Tranquilo, né? Vai. Vamos ajeitando as coisas aqui. Bom, isso aí já tem 26 pessoas assistindo a gente. Esse vídeo aqui vai ficar gravado também para quem. Às vezes a pessoa não pode, né? No horário que a gente marca, e depois ela assiste. E é um conteúdo, eu acredito que é de grande importância aí e grande interesse para os fãs de Iron Maiden, né? Muito obrigado aí por aceitar o convite e fazer essa parceria com a gente aqui do Universo Maiden, tá? Bom, o Lauro Meller, para quem não sabe, ele é graduado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina, além do doutorado em Letras pela PUC Minas, aqui pertinho, né? Eu sou de Belo Horizonte. E ele fez um estágio pós-doutorado no Instituto de Música Popular da Universidade de Liverpool. E, além disso, hoje ele é professor da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá tudo certo, Lauro? Tudo correto, Luiz, É é isso. isso mesmo. Então começa falando aí, para além dessa apresentação toda, quem é o Lauro Meller e como começou sua relação com o Iron Maiden? Bom, eu sou um ouvinte, um fã old school, vamos dizer assim, né? Comecei a escutar em 85, aos 11 anos, aí vocês façam as contas. E o primeiro disco foi o Live After Death. Investi a mesada toda no Live After Death, e na verdade a história não é muito diferente de muitos fãs da banda. Acho que muita gente vai se identificar com essa situação de entrar na loja de discos naquela época, os vinis, claro, né, com as capas muito chamativas, e claro que as capas do Derek Riggs chamavam muita atenção, né? Então, fui atraído logo pelas capas do Maiden, do Live After Death em especial, e voltei para casa no ônibus, olhando aquela capa, já louco para chegar em casa e ver o que era aquilo, né? E uma coisa interessante com relação às capas de metal, e eu acho que eu posso dizer do Iron Maiden em especial, é que você mais ou menos sabe que tipo de som vai ter ali dentro. Quer dizer, a capa ela reflete bem o gênero musical. E eu não me decepcionei, né? Ao longo dos anos, eu mantive uma relação próxima do Maiden, assim, principalmente ainda nos anos 80. Talvez isso também ecoe um pouco com o pessoal mais antigo, os fãs de primeira hora, feito eu. A gente tem um carinho especial pela discografia dos anos 80. Depois, ao longo dos 90, eu me afastei um pouco, perdi um pouco o interesse, até que em 2000, aí lógico, em 2000 teve aquele retorno triunfal da formação clássica, e aí eu aos poucos fui recobrando o interesse, né? Só que, na verdade, o Iron Maiden, enquanto objeto de pesquisa, isso só foi surgir depois, assim, quando eu já estava fazendo graduação em letras, e que aí eu fui prestar atenção nas letras das canções, porque no primeiro momento a conexão se deu mesmo pela parte instrumental, né? Pelas guitarras, tudo aquilo que a gente conhece do Maiden, né? Em especial Dave Murray. Dave Murray me conquistou a primeira audição. Mas mais ou menos essa é a história assim, do envolvimento com o Maiden. Então, num segundo momento, já na fase adulta, e já pesquisador, já na academia, eu comecei a pensar formas de estudar aquilo enquanto objeto acadêmico. E o resultado foi esse livro que eu escrevi, o Iron Maiden, Uma Jornada Através da História. Já que você já começou a entrar nessa questão da sua relação com o Iron Maiden, de como começou o interesse pela pesquisa científica mesmo, envolvendo as canções do Iron Maiden, fala pra gente. Já começou mais ou menos a falar como que surgiu, né, essa ideia.
Mas fala pra gente como que você, quais foram os seus critérios para escolher as músicas que você iria analisar no livro e como foi a organização, como você pensou a organização desse livro? Muito bem. Eu acredito que muitos fãs do Iron Maiden percebem, depois de pouco tempo, a frequência ou mesmo a insistência dos temas relacionados à história nas letras das canções. E também a literatura, que isso é uma coisa que eu vou falar um pouquinho depois. Mas esses temas relacionados a eventos históricos ou personagens históricos são algo que qualquer fã que prestar um pouco de atenção às letras vai perceber, né? Então, eu já era professor, já estava na fase adulta, já atuava enquanto professor, e aconteceu em 2005 um congresso da Associação de Professores de História, da AMPU, em Londrina, no Paraná. E naquela altura eu pensei, na realidade, assim, eu sempre tive uma espécie de missão, enquanto acadêmico, de trazer o debate sobre música popular para dentro da universidade. Porque isso é algo que nem sempre a gente consegue encontrar, né? Principalmente no Brasil. Lá fora já se caminhou mais nesse sentido. No Brasil você tem algumas universidades, muito pontualmente falando, que trabalham com música popular, mas o enfoque geralmente é música erudita. E desde a graduação eu sempre tinha essa coisa de, puxa, por que não se pode estudar esse tipo de assunto na academia? Existe um preconceito? Como é que é isso, né? E aí houve esse congresso da Associação Nacional de Professores de História, Professores de Universidade de História, AMPU, em Londrina, no Paraná, na Universidade Estadual de Londrina, na UEL, isso em 2005. E eu decidi mandar uma proposta de comunicação justamente sobre as canções históricas, digamos assim, na discografia do Iron Maiden. E naquela uma comunicação, ela é breve, é algo de 15 minutos, né? E então preparei comentários breves sobre 7 canções naquela altura e apresentei na comunicação. Isso foi em 2005. A ideia ficou ecoando, né? Eu pensei, isso pode ser aprofundado, isso pode ser verticalizado, pode se transformar em livro um dia. E passaram-se muitos anos, claro, né? Os interesses de pesquisa acadêmicos variados, mas aquela ideia sempre me perseguindo. Até que em 2015, com o lançamento do Book of Souls, né, eu recebi o convite da jornalista Fernanda Portugal, que escrevia inclusive para a BBC Brasil, né? Hoje uma querida amiga e que fez, no final das contas, ela fez a apresentação do livro, tá? Então a Fernanda entrou em contato comigo, me convidando para fazer uma análise da Empire of the Clouds, né? Que é a canção de fechamento desse disco e a recordista em duração, né? A canção mais longa do Iron Maiden. E aí, quando ela fez esse convite, a repercussão no site da BBC Brasil foi enorme. E eu pensei, então está na hora de sentar e fazer esse livro. Então comecei a pensar em que canções poderiam ser selecionadas. Logo de saída, Luiz, eu já explico ao leitor, logo na introdução do livro, eu explico que eu não pretendi esgotar todas as canções. O leitor certamente vai lembrar de alguma canção que não foi contemplada dentre aquelas 18 que eu selecionei, né? E isso foi, de certa forma, deliberado. Em alguns casos, por se tratar de uma canção instrumental, como Gengis Khan, né? Que apesar de fazer referência ao guerreiro mongol, mas não tem letra. Então, como meu enfoque era nas letras, então isso foi um dos critérios de exclusão, vamos dizer assim. Mas eu não estava tão preocupado assim em cobrir todas as faixas, que é um critério, por exemplo, que escritores como o Martin Popoff abraçam, né? Quando aquela série Album by Album, que inclusive eu indico bastante, né? Ele é um sensacional material de pesquisa, mas o Martin Popoff, por exemplo, ele tem esse princípio de analisar faixa a faixa, né? Que é um critério válido e que eu respeito, mas não é aquele que eu adoto. O que eu pensei no caso do livro Cobrindo as Canções com Temas Históricos do Iron Maiden foi de tentar traçar uma linha cronológica partindo da referência mais antiga na história até o que fosse mais recente. E claro, quando eu tive essa ideia, eu estava pensando em Quest for Fire, que é a canção lá do Peace of Mind de 83, não é? Que fala dos homens das cavernas. Eu falei, olha, se eu estou querendo construir uma linha histórica, eu acho que eu não vou conseguir muito melhor do que isso, né? Que tem uma canção sobre o homem da pré-história, então eu acho que é um bom ponto de
né, um bom pontapé inicial para fazer essa caminhada pela história, essa jornada pela história. E aí, claro, fui selecionando pontos-chave, né? A partir daí, vou fazer uma colinha aqui do livro, só para pegar a sequência novamente. A partir daí, aí temos o Antigo Egito, lá com Power Slave, né? Quem mais? Alexander the Great, Invaders, que é sobre a história das invasões bárbaras na Inglaterra, né? Montsegur, The Clansman, Hallowed Be Thy Name, The Alchemist e assim por diante, até chegar em Afraid to Shoot Strangers, que está relacionada com a Guerra do Golfo, já agora nos anos 1990. Né? Então, o critério de seleção foi nesse sentido. Agora, uma coisa importante também, Luiz, que eu quero frisar nesse momento, é que eu tentei selecionar canções que fossem mais específicas de momentos históricos ou de personagens históricos. Porque algumas elas deixam a coisa um pouquinho frouxa, né? Por exemplo, The Duelists, que é uma canção que está no Power Slave, né? Ela fala dos duelos e tal, mas talvez ela não esteja tão amarrada a um evento específico, como, por exemplo, Passchendaele, que fala de uma batalha que realmente aconteceu na Primeira Guerra, ou The Trooper, claro, Batalha de Balaclava, Guerra da Crimeia, não é? Então eu dei preferência àquelas canções que falavam de personagens ou de fatos históricos de uma forma mais bem delimitada. Né? E nesse aspecto entram também Alexander the Great, claro, né? A própria Sun and Steel, que é sobre o samurai Miyamoto Musashi, né? The Alchemist, que é sobre John Dee, da era elizabetana, né? Então, eu tentei privilegiar fatos e personagens que realmente estivessem relacionados de forma mais bem definida, historicamente falando, para poder construir essa linha cronológica de uma forma clara. Então, esses foram mais ou menos os meus critérios de seleção para as canções. É um critério interessante porque a gente vê que tem músicas que envolvem, às vezes, uma obra literária junto com um pano de fundo histórico, né? Que aí fica. Você preferiu pôr um foco no que fala exatamente de eventos históricos diretamente ou de personagens, né? Muito interessante a sua pergunta, Luiz. Deixa eu só fazer um comentário a respeito disso. O primeiro Sim. desafio, né, quer dizer, tem canções que elas são ao mesmo tempo baseadas em obras da literatura ou do cinema e que fazem referência a fatos históricos. E justamente o ponto de partida, Quest for Fire, né, foi baseada nesse livro aqui, né, do escritor belga Rosny Hené, né, isso aqui foi lançado em 1911, tá? E E é depois, uma versão. Isso não é versão brasileira, não, né? Não é versão nacional. isso aqui é importado, né? Esse é um Ah, paperback. Difícil de achar também, rapaz. Eu tive que importar isso aqui. Isso aqui interessante. está esgotado. E depois, em 81, virou filme, né? Esse filme ficou muito famoso, né? Que no Brasil saiu A Guerra do Fogo, né? Mas Legal. veja que o título original é o mesmo título da canção. Então, primeiro desafio em termos de critério, né? Foi pensar assim. E esse é o caso, inclusive, de The Trooper. The Trooper é baseada num poema, né? The Charge of the Light Brigade, do Tennyson, né? E que virou filme também, né? Aqui a carga da Brigada Ligeira. Não sei se está muito reflexo aí. Deu para ver. Né? Pois é. Então eu tive que definir critérios, né? Mas então, nesse momento, pelo menos, né, eu pensei assim, olha, que na realidade o projeto inicial, Luiz, ele tinha pensado em englobar tudo num livro só. Tudo o quê? Os temas históricos e também aqueles baseados na literatura e no cinema. Né? Mas acabou que ficaria um projeto muito grande assim, para abarcar de uma vez só. E eu preferi dividi-lo em duas partes. Então, isso de literatura e cinema será um segundo livro, a gente conversa já sobre isso. Mas Daqui a pouquinho você dá mais detalhes sobre isso, né? como o critério do primeiro livro eram os temas históricos, né? Então, por exemplo, no caso de Quest for Fire, eu menciono no meu livro que foi baseado numa obra literária e num filme que saiu daí também, mas que eu estou mais preocupado nesse momento com a referência histórica, né? Mas muito pertinente, justamente. Tem canções que elas poderiam, né? Elas serviriam para os dois propósitos, para falar de história ou para falar da literatura e do cinema, da obra da literatura e do cinema que inspiraram essa canção, justamente. Sim, exatamente. É,
voltando aí para a relação com fãs, né? Qual que você acha assim que é o principal legado que você deixa para o fã do Iron Maiden? Por que esse livro é tão importante que o fã do Iron Maiden leia? Independente de ser um fã do Iron Maiden da velha guarda, ou alguém que está conhecendo a banda agora, ou conheceu 10 anos atrás, qual que é a importância dele? Pois então, Luiz, quando eu comecei esse projeto do livro, claro que eu fui fazer uma pesquisa bibliográfica para ver, primeiro, se alguém já não tinha feito, né? Se já não existia um livro no mercado que abarcasse, né, que desse conta desse assunto, e não havia realmente. Nós sabemos que o que existe em abundância são as biografias, né? Quer dizer, aqui a gente tem a principal delas, que é a biografia oficial, né, autorizada do Mick Wall, né? Que está a versão da autobiografia do Bruce, né? Que saiu há pouco tempo, né? E além disso, algumas outras biografias feitas por jornalistas, né? Mas geralmente a intenção seria cobrir justamente a vida deles, né? A trajetória enquanto artistas, como é que a banda se formou, né? E tal. Embora haja informações preciosas ali, principalmente no livro do Mick Wall, eu me respaldei muito no livro do Mick Wall para escrever o meu livro. Tem informações preciosas no sentido das influências, por exemplo, do rock progressivo na formação musical de Steve Harris, que são coisas que vão, né, que aí a gente passa a entender de onde é que saiu Rime of the Ancient Mariner, de onde é que saiu Passion Dale, né, quer dizer, essas canções longas, com muitas mudanças de andamento, com, né, diferentes dinâmicas e assim por diante. Mas, na realidade, eu não tinha encontrado livros que tratassem especificamente da obra, que fizessem análises das canções. Eu realmente senti falta disso, né? Então, a motivação principal foi por aí. E aí, respondendo à tua pergunta, né, qual a importância do Jornada através da História, né, do Iron Maiden, uma Jornada através da História, justamente ele é direcionado para o fã, ou para a pessoa em geral, né, ou para a pessoa curiosa sobre esse assunto, ou a história, ou as correlações entre música popular e história, etc., mas principalmente para o fã que queira se aprofundar um pouco mais no assunto mesmo das canções, e eu estou falando aqui não apenas das letras, mas também alguns aspectos musicais. Porque muitas o acompanhamento musical, ele comenta muito do que vai sendo falado nas canções. Pronto, como eu estava falando, esse livro é direcionado para o fã que, além de querer conhecer a trajetória do Maiden enquanto artistas, né, como que isso se deu, aqueles que queiram se aprofundar um pouco mais na análise e entender um pouco mais das letras, né, e inclusive alguns elementos do arranjo musical que comentam essas letras e que vão entrelaçados. Por exemplo, o famosíssimo baixo galopante Steve Harris, né, com aquelas tercinas, né, pagadá, pagadá, pagadá. Aquilo in The Trooper não é gratuito, né, e você imediatamente associa isso, né, ao movimento dos cavalos no campo de batalha lá em Balaclava, né, e outras coisas mais, né. Então isso tudo vai sendo comentado no livro. Então, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu acho que o diferencial do livro é essa análise mais detida, né? Embora eu faça uma breve notícia biográfica no começo do livro, mas principalmente uma análise mais detida das canções, né? E eu acredito também que o livro vai interessar tanto aos fãs da velha guarda como aos mais recentes, porque como critério de seleção das canções foram as canções que tinham referência a episódios ou personagens históricos. Então, isso acaba abarcando a discografia toda. Por exemplo, chega até The Book of Souls, 2015, com Empire of the Clouds, né, que foi o acidente lá com o dirigível R-101. Né? Então, na realidade, passa praticamente todos os discos do Maiden. Deu para entender. E é interessante, você faz ali, igual você falou, você faz um apanhado da história do Iron Maiden, justamente para introduzir as pessoas ao seu assunto, né? Para o cara que conhece o Iron Maiden desde os anos 80, muitas vezes esse fã
old school parou de acompanhar os novos lançamentos da banda, né? Então aqui você fala de músicas do Virtual Eleven, você fala de músicas do A Matter of Life and Death, Final Frontier, e isso também instiga, pela sua análise detalhada, instiga também pessoas a buscar ouvir com atenção esses novos discos, né? Eu acredito que muita gente da geração anos 80, gente que começou a escutar o Iron Maiden nos anos 80, bom, eu vou falar por mim, né? Cada história é uma história, mas existe aquela fase de ouro do Maiden nos anos 80, né? E a gente acaba olhando com mais carinho para aquela fase. Eu realmente acho que foi uma fase mais inspirada, né? E houve um declínio, na minha opinião, eu falo isso no livro também, nos anos 90, né? É isso que eu ia te perguntar, só que aí você continua o seu raciocínio. Que muitas pessoas consideram o declínio ou a pior fase do Iron Maiden exatamente a fase Blaze, que é 94, 98. Mas você puxa isso um pouquinho para o começo dos anos 90, né? Ali quando foi lançado o No Prayer for the Dying. Então fala um pouco sobre por que você considera a década de 90 praticamente toda essa fase de declínio, né? E continua esse raciocínio sobre a questão dos fãs oitentistas e a fase pós-retorno do Bruce Dickinson e Adrian Smith. Pois não, Luiz. Sem querer ser dono da verdade ou dar uma palavra final sobre isso, eu acredito que existam fatores afetivos, vamos dizer assim, para você preferir disco X ou disco Y, ou fase X ou fase Y, né? Por exemplo, alguém que começou a escutar Iron Maiden muito recentemente, um adolescente de agora, e o primeiro disco do Maiden que ele conheceu foi Book of Souls, né? E assistiu a alguns dos shows das últimas turnês, né? Logicamente que essa porta de entrada vai ter um apelo afetivo muito grande, né? De maneira que quando se faz aqueles rankings dos discos, né? Esse disco, ou sei lá, um disco que talvez não seja muito bem visto pela maioria dos fãs, sei lá, Final Frontier, né? E essa pessoa começou a escutar justamente naquela época e vai ter um apelo afetivo ali. E isso aí é a história da relação de cada fã com a banda, não se discute, né? Isso aí, cada um vai ter a sua preferência, ela tem que ser respeitada. Por outro lado, enquanto pesquisador, eu tento encontrar algumas respostas mais objetivas para essas coisas. Tem um pesquisador chamado Bill Martin que escreveu um livro sobre o Yes, a famosa banda de progressivo dos anos 70, principalmente, né? Os que continua nativa. E o Bill Martin ele tem uma formulação que eu acho muito interessante, que ele fala na sequência principal. E isso está dito no meu livro também. Então, na sequência principal, o que é que acontece? Ele mais ou menos diz o seguinte, que todo artista ele começa a carreira de uma forma meio tentando encontrar uma fórmula, né? De maneira que o primeiro disco, o segundo, às vezes até o terceiro, ainda encontram a banda num processo formativo. Isso vai variar, vai depender da banda, se é no segundo ou se é no terceiro que eles vão achar a fórmula, né? No caso do Maiden, foi o Number of the Beast. Ali eu acho que eles encontraram a fórmula e a partir daí foi num crescendo, né? E aí o Bill Martin fala do Yes, claro, mas a gente poderia citar outros exemplos, funciona bem. Led Zeppelin, então os primeiros discos, eles, né, embora bons, ainda estão em período formativo. E no caso do Maiden, principal, ela começa no Number of the Beast, que a gente pode pegar nos dois primeiros discos do Maiden, como essa fase talvez experimental, ou às vezes me soa até como uma outra banda, para falar a verdade, né? Às vezes eu até considero como se fosse uma outra banda, porque o Paul Di'Anno ele dava uma outra identidade para o Maiden, a gente sabe disso, né? E o Killers está entre os meus top 5, assim, absolutos, né? Adoro o Killers. Mas a partir do Number of the Beast, eu acho que as peças começaram a se encaixar melhor. E o que eu chamo de sequência principal, né, iria na verdade, esses três discos de 82, 83 e 84, né, o Number of the Beast, o Peace of Mind e o Power Slave, aquela coisa assim, se o Maiden não tivesse feito mais nada, eles já teriam entrado para a história com esses três, né? E ainda gosto muito de Time e não tanto And Sun. Eu sei que muita gente discordava, o próprio Steve Harris discordaria, porque é um dos preferidos dele, né? Mas uma das coisas que me conquistou, por exemplo, no Peace of Mind, foi aquela entrada avassaladora do Nico McBrain em Where He Goes There, né? Se você pensar em Invaders,
no disco de 82, Where It Goes There, em 83, Aces High, de 84, são entradas avassaladoras, né? Caught Somewhere ainda conserva um pouco disso, mas em Seventh Son, aí você já tem uma coisa mais cerebral, mais do progressivo, né? Mas, de todo modo, Luiz, a gente poderia considerar a sequência principal aí nos anos 80, né? Eu acho que eles realmente fizeram... Eles estavam num pico criativo, num platô criativo, né? Se você pensar, em 2010, pensando nos últimos 10 anos, né? Em 2010, eles lançam Final Frontier. Em 2015, lançam Book of Souls. E existe um rumor aí que eles teriam lançado um disco agora em 2020, se não fosse a pandemia, mas que talvez fique para o ano que vem, né? Ou seja, intervalos de 5 anos. Se você pensar 5 anos nos anos 80, o que é que aconteceu entre 1980 e 1984, por exemplo, né? Então, assim, era um platô criativo incrível, né? Quer dizer, com discos que se tornaram clássicos absolutos, não apenas na discografia do Iron Maiden, mas de maneira geral. Então, eu realmente, como eu falei, a escolha ou a preferência por uma determinada fase, por determinado disco, ele é uma coisa pessoal que pode ser motivada por questões afetivas. Mas eu tento buscar algumas explicações objetivas nisso também, e é essa que essa teoria lá do Bill Martin, né, esse pesquisador do Yes, eu acho que ela serve bem para o Iron Maiden, no sentido de que realmente foi uma enxurrada de criatividade com discos absolutamente geniais, né? E, claro, nenhum artista, por melhor que seja, ele consegue se manter nesse platô criativo ao longo da carreira inteira. Muito menos uma carreira que já está em 4 décadas, feito o Iron Maiden, né? Então, quando termina os anos 80, e o próprio intervalo, né, que acontece do Seventh for the Dying, e aí com a do Adrian Smith, né? Aí você já começa a ter um enfraquecimento daquela formação de ouro do Maiden, né? Eu acho que ali a curva já começa a descer, né? Eu gosto do... Engraçado isso, né? Quer dizer, eu fiz o dever de casa, né? Que, na verdade, assim, além de fã, se eu me proponho a ser pesquisador, então eu também escuto por ofício, vamos dizer assim. Então eu tenho que sentar realmente enquanto analista né? E eu confesso que eu sempre tive uma certa má vontade, assim, com os discos que são posteriores a essa fase de ouro, que eram as da minha preferência. Mas veja, da minha preferência afetiva, né? Então eu tinha que me afastar um pouco disso e dar uma chance e começar a escutar os discos. Eu gosto da abordagem do No Pray for the Dying, essa coisa mais despojada, né? Eu acho que, e aqui é uma opinião pessoal, né? Eu acho que a coisa cênica às vezes é um pouco exagerada, né? Teve gente que gostou muito das questões cênicas da última turnê. Eu achei que em determinado ponto ficou um pouquinho exagerado, né? Que o avião desses High, aquele lança-chamas em Flight of Icarus, não me convenceu muito, assim, não achei muito, mas isso é uma opinião absolutamente pessoal, né? Que faz parte do show, né? Teve gente que gostou muito, teve gente que não gostou, aquilo não me agrada muito. E na questão do No Prayer, o que eu acho bacana daquela abordagem, inclusive visualmente, se você pegar, né, filmagens da época de shows, essa coisa despojada, calça jeans, casaco de novo e uma coisa mais rock and roll, uma pegada mais rock and roll, acho bacana também, né? Não é? Mas repare que aí já começa a haver uma quebra na própria proposta, assim, né? Que tipo de som eles estão fazendo, né? E outras coisas mais, por exemplo, a entrada do Yannick Gers, eu não sei se por causa dele ou se foi uma mudança natural no estilo dele com o Dave Murray, agora que eles estavam formando uma dupla, né, de guitarristas. Por exemplo, a introdução de músicas em modo maior, né? Holy Smoke, se falou muito essa semana que estava fazendo aniversário, né? Então essa coisa meio alegrinha do modo maior, eu nunca achei que combinasse muito com o som do Maiden. Eu acho que o Maiden sempre funciona melhor em modo menor, sabe? Essa coisa mais soturna mesmo, acho que funciona melhor. Não por acaso a minha faixa preferida é Rime of the Ancient Mariner, né? Bom, mas eu acho que eu já me alonguei bastante, Luiz. Você falou dos anos 90, né, que começa nos anos 90, pois ali eu acho que começou a esfacelar um pouco. A questão foi essa. Inclusive, depois de escutar várias vezes, eu passei a gostar muito do No Prayer, por exemplo, né, do Blaze Bayley, né? Eu particularmente não acho a fase mais inspirada do Iron Maiden, embora haja coisas interessantes, né? São bons discos. Algumas explicações, se eu não me engano, foi no livro do Martin Popoff que eu li isso.
Talvez o Harris tenha escrito canções no registro vocal do Bruce e não adaptou adequadamente o tom das músicas para o Blaze, então ele sofre bastante para cantar algumas canções, inclusive canções que foram escritas para ele, o que é pior, né? Eu falo esse exemplo no livro, a canção de estreia do Blaze, né? Sign of the Cross, que está lá no X Factor, se você adiantar para 3 minutos e 20 segundos, tem uma rachada na voz do Blaze. A voz dele racha, ele não consegue alcançar o agudo. Ora, o Iron Maiden não tinha problema de orçamento para regravar. Então, isso foi um problema de produção. E como todos os olhares estavam voltados para o novo vocalista, porque você calçar as botas do Bruce Dickinson não é para qualquer um. Então, tinha expectativa enorme, uma pressão enorme em cima do Blaze, né? Então, deixar escapar uma coisa dessas, e eu falo isso no livro também, foi uma falha de produção imperdoável. Imperdoável. E tiveram Foi muito tempo também, né? Foi um disco que escandaloso. ficou mais de um ano para ser lançado, para ser bem pensado, né? Mas mesmo assim, tem essa falha que você encontrou muito bem, que eu também nunca tinha reparado, até porque tem os ouvidos mais treinados, né? Você também é músico, né? Então você tem uma capacidade que a maioria dos fãs não tem de ouvir esse tipo de falha, né? De ruído. Pois inclusive, Luiz, uma coisa, novamente, puxando aquela pergunta que você tinha dito, né? Qual a importância, o porquê que o fã deveria ou deve conhecer, né? Uma jornada através da história, é que o olhar do pesquisador é um pouco diferenciado do olhar do fã. Então, eu tive que me afastar, né, da coisa apaixonada e me permitir fazer críticas também. E eu acho muito importante isso e válido, né? Então, se afastar um pouco daquela postura assim, essa é a minha banda favorita e tudo que eles lançarem eu vou escutar até gostar, né? Deixar um pouco isso de lado, né? O disco ainda não consegui absorver o novo, mas vou escutar até gostar. Às vezes o disco não é tão bom assim. Você tem direito de não gostar bem, de apontar algumas falhas. E enquanto pesquisador, eu tentei apontar de uma maneira, né, feito eu estou falando, problema nesse agudo que acontece em After Cross, por exemplo, e a explicação que o Martin Popoff dá não tenha se preocupado em respeitar o registro vocal do Blaze, né, e ele acaba sofrendo para chegar nas notas mais agudas, né? Então, eu realmente acho que houve uma queda de qualidade da discografia nos anos 90, embora, claro, os discos do Maiden, o padrão inferiores dentro da discografia do Iron Maiden, ainda assim são bons discos, né? Assim, e depois, claro, com o retorno de Bruce e Adrian em Brave New World, aí, quer dizer, quem era fã da velha guarda feito eu adorou, né? E recobrou o interesse, né? Durante os 90, eu vi aquela formação de ouro se desfazendo e eu confesso que eu acabei perdendo um pouco o interesse, porque eu achei que não iam conseguir fazer algo à altura, né? E depois do retorno, eles, embora eu ainda acho que aquela sequência dos anos 80 seja insuperável, até porque lançar aquilo em 1982, 83, 84 tinha um significado diferente de lançar isso em 2000, 2003, 2006, né? Quer dizer, aquilo em 82 era uma grande novidade. Em 2003 já não era tão novidade assim, né? E eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas a partir de 2000, eu acho que eles recobraram muito fôlego e lançaram discos muito interessantes. É isso aí. Voltando agora à questão de mercado, mais de mercado do seu livro, a primeira vez que eu me lembro de ouvir falar do seu livro, eu lembro do nome em inglês, então eu nem imaginava que era uma pessoa, um escritor brasileiro que tinha feito. Mas então ele foi lançado em inglês, e eu queria saber se ele foi lançado em mais alguma língua, como que foi o retorno desse livro também no exterior? Então, Luiz, na realidade, o livro ele foi lançado primeiro em inglês, aqui, Iron Maiden: A Journey Through History. Né? Ele foi lançado primeiramente em inglês, principalmente motivado, assim, sendo um pesquisador, né, eu fui principalmente motivado a tomar essa decisão baseado num congresso especializado em heavy metal, que é o Modern Heavy Metal Conference, que acontece em Helsinki, na Finlândia, a cada 2 anos. E em 2008 havia uma edição desse congresso, né? Então, esse livro estava, quer dizer, em 2015,
teve aquela matéria da BBC, né, em que eu analisei Empire of the Clouds, e a partir daí eu me sentei mesmo para me concentrar na escrita do livro. De maneira que em 2008 eu já tinha o livro pronto, né? Só que eu pensei que seria mais interessante lançá-lo primeiro em inglês, justamente para aproveitar esse congresso que reúne especialistas do mundo inteiro, né? Na Finlândia, esse congresso em Helsinki, na Finlândia, né? Que é coordenado pelo Tony Matti Karjalainen, que inclusive ele que assina a orelha do livro, tá? Ele gentilmente concordou em fazer a orelha do livro, né? E depois ele foi finalmente lançado em português. De fato, não foi impressão sua, não. Ele realmente foi lançado em inglês primeiro, principalmente por causa do congresso, para que os colegas especialistas das universidades no congresso lá em Helsinki, né? E para oportunizar os colegas da área a darem a notícia nas suas respectivas universidades de origem, né? E depois ele foi lançado, claro, em português. E vamos voltar naquele assunto sobre os temas de literatura, né? As letras com temas literários. E quais são seus planos aí para o próximo disco? Como é que para o seu próximo livro? Atualiza isso aí, porque mesmo no finalzinho do seu livro você cita que tem essa pretensão de fazer o segundo, né? Focando nessas letras. E como que anda essa ideia? Pois então, as referências literárias no Iron Maiden, na verdade eu percebi as referências literárias antes mesmo de perceber as referências históricas. Isso porque lá na graduação em letras, numa aula de literatura inglesa, a gente estudou o poema The Rime of the Ancient Mariner, do Samuel Taylor Coleridge, né? E aí, claro, eu fiz a correlação imediatamente e fui lá para a letra da canção para ver se tinha alguma coisa a ver com o poema, e tem absolutamente tudo a ver com o poema, né? Com relação a esse segundo livro, Luiz, como você bem apontou, no finalzinho do Uma Jornada Através da História, eu já sinalizo em torno de 20 canções, né, que fazem menção a temas da literatura e do cinema, né, começando por O Fantasma da Ópera, Phantom of the Opera, que está lá no disco de 1980, né, que é um romance do Gaston Leroux, né? Sim. Vou falar um pouco do Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, deu nome ao E já respondendo a pergunta de uma das pessoas que está nos acompanhando, perguntou se a música tinha a ver com esse livro. E, de fato, tem, né? Na realidade, assim, isso é muito variável, né? Falando sobre o andamento, né, desse segundo livro a respeito das canções literárias e cinematográficas do Maiden, na realidade, as estratégias que eles usam são diferenciadas. Por exemplo, no caso de Rime of the Ancient Mariner, você tem, no poema original, é um poema muito longo, mas que tem anotações à margem, né? Então, o Harris, e essas anotações meio que sintetizam algumas seções do poema. O Harris, inteligentemente, ele sabe que uma canção ela não pode se estender demais, embora a rhyme seja longa, né, com 13 minutos e tantos, mas ele se respaldou e recontou a história toda do Rime of the Ancient Mariner na canção. É a mesma coisa que acontece, né, e aqui no Duna, né, do Frank Herbert, que inclusive vai ganhar a nova versão cinematográfica agora. Esse é o livro que inspirou To Tame a Land, que está no disco de 83, Peace of Mind, né? Agora você veja que é um calhamaço, né? De 500 a 600 páginas. Então, como que você condensa uma obra literária, né, dessa extensão numa canção? Timberland tem algo em torno de 7, 8 minutos. Então, diferentes estratégias têm que ser usadas na hora de fazer essas adaptações. Em algumas canções, eles fazem uma espécie de sinopse, foi o que eles fizeram com To Tame a Land. Não daria para contar a história toda, mas eles falam exatamente nos personagens, nas suas capítulos. Depois virou filme lá em 84, que está tendo uma nova versão agora, né? Casos, eles mudam muito a história, por exemplo, Murders in the Rue Morgue, que está no disco de 81, no Killers, né? É baseado num conto do Edgar Allan Poe, né? O autor de histórias góticas, vamos dizer assim, né?
colocar o Allan Poe aí na série do Gore, e que fala de um duplo homicídio. O conto tem a ver com isso. E que teria sido feito por um orangotango, né, que é uma história louquíssima, né? Claro, na canção do Killer, orangotango, né? E nada disso no Poe original, não tem nada disso, né? Então, que em alguns casos, eles a obra literária ou cinematográfica original, em outros, eles fazem uma espécie de adaptação, eles aproveitam a parte, que o Murders in the Rue Morgue, a canção, né, fala do assassinato, mas não é exatamente igual ao Allan Poe. E em outros casos, isso aqui é um caso interessante, né? O Stranger in a Strange Land, né, que é um livro de científica, também é um calhamaço, né? 400, 500 páginas. Na realidade, quando você vai ler a letra, você vê que não tem muito a ver, ou talvez não tenha nada a ver. Não é? Nessa fase da pesquisa, para não forçar a barra, né? E isso se chama honestidade acadêmica, honestidade intelectual. Quer dizer, eu não vou forçar a barra aqui para enxergar coisas na canção que remetam ao livro se elas não estão lá. Inclusive, eu andei lendo, tem aquele site Made in, né? Algumas pessoas escreveram lá que teria um homem que ficou preso numa geleira, né? O Adrian Smith fala alguma coisa nesse sentido, né? Então, esse Stranger in a Strange Land of Snow and Ice, né? Alguma coisa assim. Então, explorador numa geleira que morreu congelado, né? Dessa geleira. Então, seria muita forçação de barra eu dizer, e talvez não tenha correlação, eu vou ter que ter muito cuidado, não só com ela, mas com outra canção que é fundamental nesse projeto, que é Seventh Son of a Seventh Son, né? Esse aqui é o livro original do escritor americano Orson Scott Card. Esse livro foi lançado na época, né? 86 ou 87, acho que é de 87. Tá? Esse livro foi lançado em 87. E depois virou uma série de 6 livros que foram lançados nos anos posteriores. Então, a canção Seventh Son, ou o disco Seventh Son, se ele teve alguma inspiração aqui, só pode ter sido do primeiro volume, porque o livro é de 87 e o disco é de 88, né? Algumas coisas se encaixam, né? Então eu vou ter que analisar isso com muito critério para não me afobar e dizer, olha, o disco Seventh Son é um disco conceitual do Maiden, talvez o único disco conceitual do Maiden, e foi inspirado na obra Seventh Son do Orson Scott Card. Talvez seja um pouco apressado falar isso, então vou ter que ter um pouco de cuidado, né? O que a gente sabe também é que tem canções como Moonchild, que tem correlação com o ocultista inglês Aleister Crowley, né? Que foi cantado também pelo Ozzy Osbourne, né? Uma canção famosa lá da fase de Red Rhodes. Mas nessa fase, Luiz, eu vou ter que reler todas essas obras, inclusive rever as obras cinematográficas, por exemplo. Algumas delas, isso é uma curiosidade que eu tenho, né? Se o Harris o Bruce, o Harris, os principais compositores da banda, teriam se inspirado no livro, por exemplo, no Duna livro, ou se eles espaldado no filme que foi lançado, ou nas duas coisas. É outra pergunta que eu fico me fazendo. Esse desafio das obras literárias é maior ainda, eu imagino, do que dos fatos históricos, porque você tem todas essas relações que você acabou de falar, sobre se é sobre a música, se é sobre o livro, se é sobre o filme, ou se é realmente sobre um livro específico, ou foi uma coincidência de títulos, talvez, né? Então, eu acho que vem um trabalho duro por aí, né? Pela frente. E, Lauro, finaliza isso só falando como que as pessoas compram o seu livro, qual que é o melhor canal. Fala aí pra gente, para finalizar esse bate-papo. Pois não, Luiz. Então, quem tiver interesse em adquirir um exemplar do Iron Maiden, Uma Jornada Através da História, é só mandar um e-mail no prof.lauromeller@gmail.com. É o prof.lauromeller@gmail.com. Eu vou também deixar anotado em algum lugar aqui dessa live esse endereço direitinho para não ter dúvida, tá bom? Muito obrigado, viu, Lauro?